Meu nome é Enio Gonçalves Cruzeiro, nascido em 1968, 6 de setembro de 1968, aqui mesmo nesse local, nessa casa. Em meados dos anos 80, mais precisamente 1985, eu me mudei para o Rio de Janeiro, onde fui para estudar, fazer medicina. E aí no ano de 1994 eu voltei para Minas Gerais. Só que eu não voltei para João Pinheiro, eu fui para Buritis. E daí eu vi a necessidade, né, e a facilidade que tinha o trabalhar com a madeira. Meu nome é Enio Gonçalves Cruzeiro, nascido em 6 de setembro de 1968, aqui mesmo em João Pinheiro, nesta casa, na Praça da Picada, que hoje se chama Praça Juca Gonçalves Cruzeiro, meu avô. E desde sempre a gente brincava, gostava de fazer as coisas aqui na praça, era uma praça muito grande. E hoje a gente vê a história acontecer através das mudanças que aconteceram nessa praça. Lembro de estudar no colégio Deputado Quintino Vargas, estudei no colégio de Lata, ali próximo à delegacia, e sempre mantendo as tradições daqui da cidade, de poder estar mostrando a história mesmo da cidade, que é uma cidade muito bacana, muito bonita. E a minha família, a família tradicional daqui, os Gonçalves Cruzeiro. E a gente sempre tem um talento, e esse talento veio aflorar através do artesanato, onde meu avô, meu tio-avô já eram artesãos, né, que naquela época todo o material era feito à mão, carro de boi, engenho, né, as prensas de farinha, tudo feito na mão. Então daí a gente teve o contato, o gosto pelo artesanato, e aí eu também aprendi a fazer algumas coisas e vim aprimorando. E nessa época de criança a gente ia para a fazenda, né, na época de fazer farinha, de fazer rapadura, e meu tio-avô Maximiano, ele fazia as peças, fazia as cangas, fazia o carro de boi, fazia os bancos, que na época era chamado de trepeças, né, que era um banco com 3 pés, que não era muito natural, e aí eu fui visitar na casa dele e vi todo o trabalho que ele fazia em madeira, né, pegar uma madeira bruta e fazer aquelas curvas da canga, dos canzis, a roda com aqueles furos, e eu me encantei pela madeira e quis entender como aquilo funcionava. A rosca do engenho, que era toda feita na mão, né, trabalhada na mão. Hoje a gente tem ferramenta elétrica para isso, mas naquela época era tudo trabalhado, tudo talhado na madeira. Então meu tio-avô Maximiano, também meu avô Leozino, tanto que na fazenda do meu avô, todas essas peças, até pouco tempo, elas existiam ali na Graíra, na fazenda lá, a prensa, o engenho, o carro de boi, tudo isso feito na madeira bruta. E eu realmente me encantei pela madeira e comecei a trabalhar e gostei, e hoje realmente a minha paixão é fazer o artesanato, produzir peças em madeira. Hoje o meu trabalho em madeira não é a minha principal atividade. Eu trabalho hoje no laboratório LPN, que é um laboratório de análises clínicas, uma empresa familiar, já com mais de 22 anos que atua aqui na cidade de João Pinheiro, e onde a gente faz os exames, ajuda a cuidar da parte da saúde, e como um hobby ou assim, para descansar um pouco do trabalho que é cuidar da saúde. Então quando chego em casa, a minha paixão são as minhas ferramentas, as madeiras, né, um toco que eu vejo na rua, eu já olho, falo, aquilo ali parece alguma coisa, em que eu posso transformá-lo? Então esse hoje mesmo estando bastante focado no meu trabalho assim, a cabeça está sempre voltada para um pedaço de madeira, um toco na rua, um resto de construção que alguém vai jogar fora, uma árvore caída na rua. Eu sempre olho para aquela árvore, para aquele toco e imagino uma peça de artesanato que pode ser que eu vou gostar ou que alguém vai gostar ou servir para alguém. Então hoje essa paixão pela madeira
ela despertou em mim, né, já há alguns anos, uma coisa que eu nem sabia de onde vinha. E hoje, conversando até com alguns familiares, eu percebi que já é tradição mesmo da minha família, os trabalhos em madeira, artesanatos. Então eu aprendi a gostar e hoje eu faço isso também nas horas vagas, né, nos finais de semana, à noite, quando tem uma folgazinha, eu produzo estas peças. Às vezes da minha cabeça, né, que eu imagino, às vezes encomenda, alguém vê, se você consegue fazer isso, aí eu acabo desenvolvendo e criando peças. E a vantagem hoje que eu vejo do artesanato são peças únicas. Dificilmente o artesão, né, o artesão mesmo, consegue produzir duas peças iguais. Mesmo que ele faça a mesma peça, ela não vai ser igual. Então cada peça é única. Hoje eu acabei de crer que realmente é hereditário, né, do meu avô, vovô Leozino, do meu tio avô, que era irmão dele, Maximiliano, que sempre teve esse tino para o artesanato, para trabalhar com a madeira em si. Porque naquela época tudo era feito, você tinha que produzir, né, as ferramentas, as coisas, os móveis, né? Então vem de berço, realmente, é hereditário. Em meados dos anos 80, mais precisamente em 1985, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro para estudar, né? Eu fui para lá para fazer medicina, já era uma tradição de família também. E aí me encantei em Niterói, em alguns museus que eu visitava, né, até pela escola e tudo. Então eu aprendi a gostar, né, vi algumas peças feitas no museu e achei que eu também poderia fazê-las. E isso me despertou aquele veio que realmente existia em mim. E um dia, voltando para casa, passando por uma construção, eu vi umas sobras de madeira, resolvi experimentá-las. Levei para casa, cuidei, cortei, lixei, e aí eu consegui, né, visualizar uma peça, uma escultura. Então foi uma primeira escultura em madeira que eu fiz, né, lá. E daí eu realmente passei a gostar de ver a transformação da madeira bruta em uma peça de arte. E isso realmente me encantou. E ainda em Niterói, não deu seguimento no meu curso de medicina, que eu gostaria, mas aí eu resolvi voltar para o interior, dessa vez para Buritis, onde eu já tinha meus irmãos que moravam lá, o Gelto e o Elmo. E aí eles conseguiram para mim uma ocupação lá na prefeitura. E aí eu continuei trabalhando na prefeitura, mas sempre com aquele desejo ainda de continuar mexendo com a madeira, trabalhando com artesanato. E com isso eu conheci um vizinho, o Domingos, marceneiro, muito meu amigo, gente boa demais. Mora em frente à casa dele e sempre via ele fazendo, que ele era um marceneiro de móveis, fabricava móveis rústicos e móveis planejados também. E eu achava muito bonito as peças que ele trazia ali para casa dele, né, para entregar para um cliente, às vezes para fazer um mostruário ali. E eu ia lá e ficava encantado com aquilo, com aquela facilidade, com aquela beleza do material. E eu comecei essa amizade com o Domingos e novamente me despertou a vontade de produzir peças, né? Fazer os artesanatos, fazer as peças mesmo. E comecei a frequentar a marcenaria dele, e lá eu conversava muito com ele, ele me ensinava como é que fazia, um corte, um entalhe na madeira, um encaixe, e com isso eu realmente me despertou novamente. E mesmo trabalhando pela prefeitura, eu tinha sempre nos domingos, nos finais de semana, eu comecei a comprar algumas ferramentas e poder produzir em casa. E sempre, por exemplo, o trabalho mais grosseiro, mais pesado, eu levava para ele, porque ele tinha as ferramentas
profissionais, né, de corte. Aí ele dava uma trabalhada nelas para mim e eu finalizava. E com isso eu fui aprimorando, né, e produzindo peças cada vez, vamos dizer assim, cada vez melhores, com melhor acabamento. E foi onde eu consegui, fazendo vamos dizer assim, um brinquedo, né, eu fiz um brinquedo e alguém despertou e me pediu para produzir uma peça. Foi onde eu vendi, né, realmente a primeira peça que eu produzi, onde eu consegui ganhar um cascaizinho, como se diz no interior. Então, e daí aquilo me despertou mais ainda. Falei, opa, isso também pode dar lucro, isso também pode gerar renda. E aí com isso, né, como eu vendi a primeira peça, eu precisei de ferramentas melhores. Aí eu comprei uma serra tico-tico, comprei uma furadeira, uma lixadeira, e com isso fui aprimorando. E sempre fazendo isso em contato com outras pessoas, até quem me ajudou realmente a comprar a minha primeira ferramenta, vamos dizer assim, semi-profissional de artesanato. Eu comprei uma ferramenta que se chama uma mini marcenaria 7 em 1. É uma única peça que ela tem 7 ferramentas de uma marcenaria. É para hobby, mas como eu trabalhava, era com hobby, então para mim era o ideal. Então ela era uma serra circular, uma lixadeira, um torno, uma furadeira, um esmeril, tudo numa única ferramenta. E daí eu pude passar a produzir peças mais requintadas, né, melhores. E nesse trabalhar essas peças, eu fiz contato também com um rapaz de uma floricultura, o Tadeu, aonde ele me solicitou hoje eles chamam de cachepó, que é para colocar plantas. E aí eu comecei a produzir para ele, né, algumas peças para ele colocar na floricultura dele. Tanto que hoje algumas dessas peças estão expostas lá em clientes dele, né, na loja dele. Então eu comecei a produzir mais artesanato, mais em série, né? Continuei trabalhando, né, não era a minha atividade principal na época, mas eu comecei a produzir mais quantidade e com valores, né? Comecei a vender peça, produzir peça para vender. Nessa época também eu saí da prefeitura, né? E fui, vamos dizer assim, obrigado a ter uma outra atividade profissional mesmo. Aí eu passei a trabalhar numa fazenda de café. E nessa fazenda de café também tinha muito contato com madeira, né? A fazenda Canduá, que hoje eu trabalhei lá em Buritis, né? A fazenda Canduá, que é uma fazenda de produtora de café. Por lá eu trabalhei durante 5 anos e pude também aprender outras ferramentas, porque na fazenda tinha ferramentas profissionais também e muita madeira. E sempre sobrava uma madeira e eu trazia para casa essas peças de madeira e fazia. E aí, nesse ano que eu trabalhei nessa fazenda também, eu passei a trabalhar mais madeira, mais em casa, mais final de semana, né? Com mais material, já tinha um dinheirinho extra, e comecei a comprar mais ferramentas e passei a produzir. E nesse termo, uma outra paixão que me despertou, que também é ligada à madeira, é a produção de licores, que minha mãe produzia licores. E eu aprendi a fazer licor também com minha mãe. Então eu comecei a produzir licores e dos licores eu passei a trabalhar as embalagens para poder colocar as garrafas de licor, produzir adegas para os licores. E daí eu vi a necessidade, né, e a facilidade que tinha o trabalhar com a madeira. Então onde eu produzi peças exclusivas, né, adegas, mini adegas para colocar os licores. E de um tempo para cá eu passei a melhorar mais ainda e comprar mais ferramentas.
E para fazer os meus trabalhos, eu inicialmente trabalhava sempre com madeira de pallets, aqueles pallets de madeira que é usado em construção, em empacotamento de mercadoria, que é uma madeira macia, madeira já preparada, né, inicialmente. Então eu passava a trabalhar mais com essas madeiras, até porque as minhas ferramentas eram ferramentas que não daria para eu trabalhar com madeira bruta, né? Então a minha preferência hoje trabalhar é com sobra de madeira, com ponta de madeira, com resto de serraria, né? Então eu visitava muito as serrarias e catava toquinhos, né? Pegava os toquinhos de sobra lá para poder produzir as peças, que eu produzia peças pequenas, então eu não precisava de madeira muito bruta. Então eu ia trabalhar com madeira mais macia, por isso que o pallet ele é uma madeira mais apropriada para o tipo de trabalho que eu desenvolvo, né? E aí, com o passar do tempo, às vezes eu até pegava uma peça mais bruta, mas eu precisava ir na serraria, por exemplo, lá o Domingos que fazia isso para mim. Eu pegava uma peça bruta, levava para ele e ele desmanchava ela para mim nas máquinas pesadas, transformando-as em madeiras menores para que eu pudesse trabalhar. Porque hoje o pallet, por exemplo, é uma madeira de pinos, é uma madeira muito bonita, mas ela é única. Mas eu trabalhava com roxinho, que é uma madeira, resto de carroceria, de caminhão, que é uma madeira muito bonita, muito boa de se trabalhar, tamboril. Então, aí nessas madeiras brutas, pau-ferro, né? Então eu precisava fazer essa transformação dela primeiro em peças menores para que eu pudesse fazer os meus artesanatos, né? As minhas criações. E com isso fui aprendendo a lidar com e saber qual madeira era mais macia, madeira mais dura, qual madeira dá para fazer qual tipo de peça, né? E hoje já tenho um pouco mais de conhecimento de qual madeira trabalhar e o que dá para fazer com a madeira. Mas a preferência é realmente sobra de madeira, sobra de construção, né? Tem muita peça de madeira muito boa. Hoje, com esse trabalho do artesanato que eu faço, ele é um trabalho de garimpo, né? Vamos dizer assim, de material que seria desperdiçado, jogado fora. Então eu consigo fazer a transformação desse material. E daí eu vejo a importância do artesanato, né, do artesão, nessa transformação do material que seria lixo. Mesmo a gente entendendo que assim, a madeira ela vai ter uma destinação ou para lenha ou para alguma outra coisa, não seria necessariamente lixo, mas que se não tiver toda uma destinação para ela vai virar lixo e vai criar um problema, vai ser um problema. Então o meu trabalho como artesão e de muitos outros é essa transformação. Você pegar um resto de construção, você pegar uma árvore caída, né, que às vezes a prefeitura corta uma árvore ali que caiu e vai jogar para um lixão, para um entulho, aí você vai lá e transforma aquela árvore, aquela madeira em uma peça de artesanato, dando uma outra destinação para ela. Isso eu acho muito bacana, é muito bonito realmente de se ver. E quando você consegue pegar uma madeira bruta e transformá-la em algo totalmente novo, totalmente diferente, isso é uma paixão muito grande. No ano de 2018, quando eu regressei para João Pinheiro, eu já tinha algumas ferramentas, comecei a trabalhar aqui ainda, né? Vim para cá, não tinha um emprego formal, mas continuei, trouxe as minhas ferramentas e continuei trabalhando, produzindo algumas peças. E aqui eu tive a grata surpresa, né, a felicidade de conhecer o marceneiro Zé Antônio, que é meu vizinho, e também
poder compartilhar com ele o meu trabalho e aprender um pouco, né, com as ferramentas que eu tinha, mas aí eu vi que o dele era profissional. Então eu comecei a frequentar muito a marcenaria dele, pegar um pedaço de toco, uma pedra, pedir uma orientação. E ele foi uma pessoa que me ajudou bastante, né, me orientou e me mostrou, né, que cada ferramenta faz um tipo de trabalho. Com isso, né, para poder dar um acabamento melhor nas minhas peças, porque eu ia na marcenaria dele e via que as peças ficavam perfeitas. Os cortes, os encaixes, o lixamento. Aí eu vi que eu precisava realmente de ferramentas melhores. E aí eu passei a adquirir outras ferramentas que pudessem dar esse acabamento. Então foi onde eu aprendi, né, um pouco mais o que cada ferramenta faz com uma peça. Já se passaram 30 anos da minha primeira peça produzida, né, quase sem ferramenta nenhuma. Hoje, graças a Deus, eu tenho um acervo de ferramentas, né, voltadas para esse trabalho, que daqui a pouco serão mostradas, vou mostrar para vocês. A quantidade de ferramenta que eu já adquiri e para produzir realmente essas peças mais trabalhadas, mais detalhadas. Eu já tenho uma furadeira de bancada, onde eu trabalho com as brocas para poder fazer os furos mais detalhado, mais centralizado. Eu tenho hoje uma chama de plana de desengrosso, que é para trabalhar a madeira, fazer aquele primeiro acabamento grosso. Eu tenho hoje 3 tipos de lixadeira: lixadeira orbital, lixadeira horizontal, lixadeira de mão, que faz todo um acabamento, dando lisinho, uma tupia para poder quebrar os cantos, fazer os encaixes, os desenhos. E com isso eu pude melhorar o acabamento, né, dos meus trabalhos, das minhas peças, e ter um pouco mais de visibilidade. Então aí as pessoas começaram a ver que o meu trabalho estava ficando melhor, as minhas peças estavam ficando mais bonitas, né, e com isso elas passaram a me encomendar. E eu passei, né, a produzir peças sob encomenda. Então os clientes começaram a pedir para produzir alguma coisa, né? Eles viam um trabalho: você consegue fazer isso? O meu trabalho é artesanal, então eu posso fazer. E aí eu comecei, né, a fazer peças para fora, também com essa vantagem de ser peça única, né? Eu não consigo produzir em série. Já produzi adega para 15, 20 garrafas, para uma garrafa, né, um porta-taça. Às vezes a pessoa quer dar de presente, né, uma peça para colocar um vinho com 3 taças. Então são essas peças que eu passo a produzir. Tábuas de carne, tábua para corte, né? Hoje eu fabrico muita peça de tábua de corte. A peça fabricada mesmo, onde eu faço colagem, montagem de madeiras de várias cores, e também aquelas peças únicas, né, que a gente chama de bolachas, de aroeira, de sucupira, de tamboril, tábuas de pinos. Viver do artesanato não é fácil, porque o artesanato é diferente de uma peça profissional produzida, porque primeiro a pessoa tem que gostar. Às vezes você faz uma peça própria e alguém gosta dessa peça e está disposto a pagar por ela. Mas aquela é uma peça que você criou, que você idealizou. Pode, às vezes, alguém também não gostar. Então, talvez essa peça que para você é única, ela não tem valor nenhum para uma outra pessoa. Então, daí a dificuldade do artesanato. E quando você é solicitado a produzir um artesanato para alguém que te pede, ele também tem uma visão diferente. Às vezes a pessoa te traz: não, eu achei esse pedaço de madeira e gostaria que você fizesse isso para mim. E aí
você conversando com a pessoa, como que você quer que faz isso, faz aquilo, às vezes as ideias são diferentes e às vezes você produz uma peça que a pessoa achou que seria diferente, mas esse é o segredo do artesanato, é a unicidade, é a particularidade e daí a sua dificuldade, porque se eu começar a produzir um monte de peças, um monte de adega da minha cabeça, eu vou ter dificuldade para achar quem goste, quem esteja disposto a pagar por ela. Então às vezes eu fico com uma peça 6 meses, um ano sem vender, sem ela ter valor. Mas de repente tem peça que antes mesmo dela estar pronta, alguém já quer, alguém já me pagou por ela. Isso já aconteceu várias vezes comigo. De eu estar fazendo a peça e alguém já não é minha, pode do jeito que está, nem mexe mais. A minha paixão é produzir a peça. Depois, vamos dizer assim, se alguém realmente vai, depois da peça pronta, se a pessoa realmente vai querer, vai gostar, aí é interessante, não vou dizer que não é bastante interessante, mas a minha paixão é produzir. A hora que eu estou ali em cima da bancada, trabalhando uma madeira, jogando pó para todo lado, imaginando como que eu vou fazer, como que ela vai ficar ao final, se eu vou envernizar, se eu vou só passar um óleo, se eu vou queimá-la. Então, essa paixão é que traz, que me motiva. Às vezes eu produzia, depois da peça pronta, quanto é que vale? Não sei, para mim vale, sei lá, vale 100, 200, 300, vale R$1.000. Para outra pessoa, às vezes, não tem valor. Às vezes é aquilo que ela buscava, que ela se encanta por uma peça dessa e pela transformação da madeira, que é o mais interessante, né, que eu vejo. Então, e daí eu vejo a dificuldade realmente dos artesãos de viver somente do artesanato. Então é por isso que a gente precisa ter uma outra atividade, talvez uma atividade principal, rentável, para dizer assim, para pagar as contas. Mas é muito gratificante você ver que alguém gostou de uma peça sua e pagar por ela. Há 2 anos eu fui convidado pela Casa da Cultura para participar de um evento chamado Sabores e Memórias, para expor as minhas peças juntamente com outros trabalhos de culinária que foi realizado lá. E com isto, minhas peças foram mais vistas, né? Teve uma visibilidade maior, e com isso o meu amigo Daniel Mendes me convidou a participar desse documentário, né? Produzir esse documentário do meu trabalho, para mostrar as minhas peças, como elas são produzidas, né, toda a história do artesanato, né. Então hoje, com o apoio da Lei Aldir Blanc, que o Daniel Mendes me apresentou, eu estou tendo a boa oportunidade de mostrar um pouco mais, né, das minhas peças e do meu trabalho. A Lei Aldir Blanc veio para dar mais visibilidade aos artistas, né, da nossa cidade, que não tinham a possibilidade de estar demonstrando o seu trabalho. Então, com isso, eu tenho só a agradecer, né, à Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer de João Pinheiro, à Prefeitura Municipal, que através dessa lei pôde demonstrar, né, todo o trabalho que é feito, que estava escondido, né, dos artistas de nossa cidade. Eu só tenho realmente a agradecer e mostrar que foi uma iniciativa muito bacana, muito legal mesmo, de quem está à frente desse trabalho, né, e está podendo divulgar todo não só o artesanato em si, as peças em si, mas o trabalho das pessoas envolvidas, né, em todo esse processo, com a cultura da nossa cidade, que todos nós sabemos que João Pinheiro é uma cidade muito culta. Então nós temos uma variedade muito grande de trabalhos,
artísticos, artistas, cantores, né, bordadeiras, artesanato em madeira, artesanato em ferro, em todo tipo de trabalho. E com essa lei Aldir Blanc puderam ser demonstrados. Quando eu recebi o convite do Daniel para produzir esse documentário e ele me mostrou o projeto, né, do documentário, o que seria, eu fiquei realmente muito lisonjeado, né, por ele ter escolhido o meu trabalho, né, fazer esse documentário sobre o meu trabalho, porque eu faço por amor mesmo, por gostar, aqui no fundo do quintal da minha casa, né, nos finais de semana, nas horas vagas. E com esse convite eu pude ver e perceber que esse trabalho, não só o meu, mas de muitos outros, vai ter uma visibilidade maior, vai ter um alcance maior no público, onde a gente vai poder estar produzindo mais e melhor. Eu estou aqui com algumas peças do meu trabalho para demonstrar, e essa aqui é uma peça especial, foi a primeira peça artesanal produzida, que é uma adega, onde foi produzida para colocar as garrafas, né, dos licores que eu produzia. Então, essa foi a primeira peça que realmente é artesanato que eu criei, e ela tem um valor sentimental muito grande, muito especial, porque inclusive é a única peça que eu nomeei. O nome dela é Elaine, em homenagem a uma pessoa muito especial, minha companheira, que me ajuda, que me incentiva, que me orienta, que também critica e dá opinião nos meus trabalhos. E se hoje eu produzo peças cada vez melhores, é porque ela me estimula, me orienta, me diz aonde estar melhor. E em especial nessa peça, ela é uma peça produzida de uma única peça de madeira. E como eu demonstrei para vocês no início, o artesanato, mesmo que você produza duas peças iguais, elas não são iguais. E aqui eu vou provar para vocês que eu tenho uma outra peça que eu tentei reproduzir. São as duas únicas peças iguais que eu fiz no mesmo modelo, mas elas são diferentes. Mesmo com o mesmo modelo, são duas adegas, mas elas são diferentes. Por quê? Porque eu usei madeira diferente, técnica diferente, ferramenta diferente, e isso faz com que o artesanato se torne único, uma peça única. E aí, então, por exemplo, esta aqui é uma outra adega também, de um outro modelo, mas é também uma adega para colocar aqui a garrafa, as taças aqui do lado. Essa aqui também são das primeiras peças, adegas também produzidas. Cada peça é um modelo. Isso são peças criadas, vamos dizer assim, da minha cabeça, que eu imagino que alguém vai gostar. E o acabamento, cada ferramenta que eu uso, o acabamento fica melhor. Nessa aqui eu já usei uma técnica diferente, né? São madeiras diferentes. Aqui embaixo é pau-ferro, aqui essa peça de cima é uma peça de pinos e com detalhes em ferro, que também dá para poder trabalhar o detalhe na madeira. Bom, e como eu havia dito para vocês, lá atrás em Buritis, as primeiras peças que eu produzia para floricultura é esse tipo de trabalho, os cachepô, que é usado para colocar vasos de planta. Então essa é uma peça produzida com essa finalidade, com técnicas de corte diferente e de formato diferente, madeira diferente, né, um artesanato diferente. Essa peça ela tem um significado muito especial para mim, que essa peça é minha. É uma capelinha que eu produzi para minha
colocar a minha santinha. E com os detalhes, né, do pirógrafo, que é uma ferramenta elétrica de queimar a madeira, onde eu consigo fazer desenhos na madeira. Como vocês podem ver, os detalhes do telhado, do piso, vamos dizer assim, das paredes, né, da cruz queimada aqui. Então, com essa ferramenta que eu consigo fazer esses detalhes na madeira, que é o pirógrafo. Então, um aparelho elétrico de queimar. Agora eu vou mostrar para vocês algumas das ferramentas que eu uso. Essa daqui é uma chamada plana desengrosso, que é para dar o primeiro acabamento na madeira, o refino, onde você vai pegar uma madeira bruta, no caso dessa aqui, como ela está, você pode ver que ela é uma madeira bruta, e após ela ser passada pelo desengrosso, ela vai ficar lisa, com acabamento inicial. Então essa é uma plana de desengrosso. Essa aqui é a circular de mesa, né, circular de bancada, que eu uso para fazer os cortes mais grosseiros, mais iniciais, e os cortes em ângulo também, que ela tem um recurso onde eu posso mudar o ângulo de corte da lâmina dela, para fazer corte de 0 a 45 graus. Então ela faz o corte reto e faz o corte em ângulo. Aqui já temos a furadeira de bancada, que é usada para a maioria dos furos, né, mais preciso, aonde a gente prende a madeira, no detalhe que vocês podem ver, né, ela fura com mais precisão. Primeira máquina, a famosa 7 em 1, que eu expliquei para vocês lá atrás, aonde ela faz todo o trabalho da marcenaria. Ela tem a lâmina circular, no engate rápido eu consigo trocar a ferramenta. Então aqui eu tenho um esmeril, a lixadeira, para dar um acabamento nas peças. Aqui eu tenho um torno para poder tornear as madeiras e dar o detalhe das peças. Essa aqui é a minha mais nova aquisição, que é uma serra circular meia esquadria, onde vai dar maior precisão nos cortes. Ela é trabalha também em ângulo. Que é para eu produzir esses cortes com encaixe perfeito. Lembra que eu falei para vocês sobre o pirógrafo, o aparelhozinho para fazer as queimaduras, os detalhes na madeira? É esse aqui, ó. E aí com ele eu faço os detalhes de cada peça. Pode ser no caso dessa aqui, por exemplo, que é uma peça grande, onde eu estou detalhando a palavra, né, que eu já risquei, e vou fazer o detalhe dela. Então essa é a utilização a finalidade de trabalhar com o pirógrafo, fazendo o preenchimento das letras, no caso dessa peça aqui. Na peça lá da capelinha, eu fiz os detalhes do telhado, eu desenhei. Então o pirógrafo é uma ferramenta de desenho na madeira, onde você trabalha os detalhes. Lembra que eu falei para vocês sobre as bolachas? Então as bolachas são esses aqui, são cortes feitos no tronco da madeira, tá? Que a gente usa para fazer as peças. Essa aqui é uma peça de aroeira, vê os detalhes dela aqui. Bom, essa aqui é uma outra também de aroeira. Essa aqui é uma mais arredondada, uma madeira diferente, é uma sucupira. Então essas que são as bolachas, com vários tipos de corte, que serão utilizadas para produzir as peças. E no caso eu vou produzir uma peça utilizando essa aqui. Eu vou produzir uma petisqueira, que basicamente é fazer um furo, um rebaixamento dela aqui, né, tipo uma gamela, um pilão, onde vai ser
utilizada como uma petisqueira, pode ser uma tábua de carne, de picadinho. Então esse é o trabalho que eu vou mostrar aqui agora para vocês. O nome dela é Elaine, em homenagem a uma pessoa muito especial, minha companheira, que me ajuda, que me incentiva.